Salve, salve, torcedores rubro-negros espalhados por todo o Brasil, por toda a América, por todo o mundo. O Flamengo estreou com vitória no Campeonato Brasileiro 2024. Jogo lá no Serra Dourada, jogo fora de casa, no campo de areia. Ops, não, tinha areia, né? Mas era um gramado lá e jogar areia para que tivesse jogo. Essas são as condições do maior campeonato da América do Sul, né? O Campeonato Brasileiro. Mais importante torneio do futebol brasileiro, coloca duas equipes para jogar num gramado que não tem condições e ainda colocaram uma arbitragem bastante comprometida, né, para apitar, falta de experiência, para apitar um jogo de muita importância envolvendo uma das maiores equipes do futebol brasileiro. Simplesmente isso, uma equipe que retornou da Série B e está disputando a Série A. Nós iremos falar um pouco sobre a atuação do Flamengo e depois iremos fazer uma análise sobre a polêmica, né? E eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo, ficasse até o fim, porque provavelmente você vai concordar com aquilo que eu irei abordar neste vídeo. Então vamos começar pelo Flamengo, né? Mais importante, começando pelo Flamengo em si, as escolhas do Tite, né? O Flamengo que começou com Agostinho Rossi, teve um problema com o Guilherme Varela, quadro viral, e aí o Flamengo teve que improvisar mais uma vez o Ayrton Lucas pela direita, Matias Vinha começou pela esquerda, a dupla de zaga, a mais conhecida de todos nós, né, que vem jogando desde o ano passado, Fabrício Bruno, Léo Pereira pela esquerda, no meio, Eric Pulgar, os dois pontas, Cebolinha pela esquerda, Luiz Araújo pela direita, por dentro, Arrascaeta, De La Cruz e na frente o Pedro. A equipe do Atlético Goianiense se comportou muito bem, né, provavelmente num gramado já bastante conhecido, motivado pela sua torcida, apesar que estava dividido o estádio, mas havia motivação de estar enfrentando uma das grandes equipes do futebol brasileiro, havia as condições do gramado e havia, logicamente, a estreia das duas equipes no futebol, no Campeonato Brasileiro no ano de 2024. E aí, pelo que a gente observou e viu o comportamento dessa equipe do Flamengo, que vem mal, algumas partidas o Flamengo vem mal, a gente não vai passar pano aqui para treinador e para jogador, mas o Flamengo vem jogando ruim, e eu gostaria que você me entendesse nesse aspecto. Pelo que eu tenho visto, o Flamengo apresentou um bom primeiro tempo contra o Milionários na estreia da Libertadores, e aí um segundo tempo caiu bastante, mesmo em vantagem com um jogador, né, em vantagem numérica, né, o Flamengo não conseguiu fazer valer. Aí algumas desculpas foram novos jogadores que não tinham condições de jogar aquela partida para que a equipe conseguisse competir, e também a altitude. Podemos dizer que poderíamos concordar até que a gente pudesse entender o porquê desses jogadores terem condições depois, no final de semana, contra o Nova Iguaçu, e o time não jogou bem também, não deu espetáculo, fez 1-0, mas não jogou bem, e esses jogadores estiveram à disposição para a final do Campeonato Carioca. Então, temos o jogo da estreia da Libertadores, o Flamengo foi muito mal, depois tivemos aí o jogo do Nova Iguaçu, da final, o Flamengo foi campeão, invicto, sem tomar nenhum gol, a equipe principal, e depois tivemos o jogo contra o Palestino, que teve um primeiro tempo muito bom também. O Flamengo jogou muito bem o primeiro tempo, não conseguiu fazer os gols necessários, as condições de criação foram ideais, o Flamengo produziu muito, mas não conseguiu ser eficiente. O que é eficiente? Colocar a bola na rede. Futebol é isso, é bola na rede. Não adianta circular, não adianta criar oportunidades se a equipe não fizer gols. E aí vem a estreia no Campeonato Brasileiro 2024. A expectativa era o quê? Que houvesse um time misto, mas aí Tite vem com força máxima. O Tite havia falado em entrevista que haveria prioridades para o Flamengo. Provavelmente o Campeonato Brasileiro é uma prioridade, porque ele escalou o que ele tinha de melhor para essa partida. O que talvez Tite não esperava era comportamento dos seus jogadores e o comportamento, claro, da equipe do Atlético Goianiense. Para mim, o Atlético Goianiense foi muito superior, né, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, e o Flamengo não se deu o luxo de se expor, né, vamos dizer assim, se expor no futebol. Não estou falando de se expor porque o Flamengo ficou muito vulnerável defensivamente. E eu venho batendo nessa tecla muito. A dinâmica dessa equipe com pontas é necessário que ela tenha um equilíbrio. Esse time de pontas do Flamengo é necessário que haja um equilíbrio defensivo, que eles permaneçam sempre atentos no momento da perda da posse de bola. O que a gente tem visto é que esse modelo do Flamengo de pontas funcionou em algumas partidas, em outras não. Quando a equipe fica bastante vulnerável no ataque,
O que é vulnerável no ataque? Ela ataca sem se defender, em que os jogadores da frente não conseguem recompor adequadamente para temporizar e aí o time se compactar, o time fica vulnerável. Milionários conseguiu fazer isso, Nova Iguaçu conseguiu mais uma vez fazer, no primeiro jogo conseguiu, o Palestino fez isso no segundo tempo inteiro, quando os pontos estão jogando aberto, os laterais vêm por dentro, os meias estão posicionados ou infiltrando, o Flamengo quando vai fazer a recomposição, esses caras não estão mais dando combate. Talvez eu coloquei uma ressalva, seria as questões físicas desses jogadores estariam pesando, e aí a gente pode então avaliar de uma outra perspectiva. Mas se esses jogadores estão mal fisicamente, por que é que eles estão jogando todas as partidas? É uma outra pergunta. Então vamos dizer que é o sistema dos pontos que caiu de produção, ou seja, esses jogadores não estão produzindo da forma mais adequada. Tem outra questão muito importante, o Flamengo diminuiu o número de finalizações, isso faz com que a equipe roube a bola, a equipe adversária roube a bola e tem uma transição nas costas desses pontos que estão jogando o tempo todo, né? Estão sempre avançados, e aí já tinha a questão de improvisar o Ayrton Lucas, a equipe fica totalmente desequilibrada defensivamente, porque ali já havia uma dinâmica defensiva entre Varela, né, o De La Cruz, que geralmente é o cara que joga mais pela direita, joga centralizado, mas joga pela direita, e as coberturas do Eric Pulgar, para que o Luiz Araújo depois temporize para vir fazer aquela marcação espremendo os adversários. Isso não está mais acontecendo, o Flamengo tem falhado muito nesse aspecto. Em breve eu vou postar um vídeo mostrando no painel tático, mas hoje acho que é mais interessante para você, torcedor, entender. Esse time com pontas precisa evoluir. Né? Eu debatia com alguns colegas meus, eles falam, não, esse time com pontas é o melhor que Tite encontrou, e eu disse, no momento certo você vai ver se realmente esse time é o ideal, porque é necessário que exista variações dinâmicas, é necessário que esse time encontre outras estratégias com os mesmos jogadores em campo para que funcione. Por exemplo, posicionar só o lateral direito para que o Luiz Araújo não tenha muito que fazer muitas coberturas no seu corredor, acompanhar muito o ponto, se ele ficar posicionado ali não subir tanto e o Eric Pulgar participar mais da construção pelo lado direito, o Flamengo vai estar mais equilibrado na recomposição, porque vai ter pelo menos já 3 jogadores ali posicionados, e o Ayrton Lucas é o cara que não ultrapassa muito, não faz muitas ultrapassagens pelo corredor esquerdo, porque o Cebolinha aprofunda tanto com a perna esquerda como centraliza com a perna direita. Então essa dinâmica pelo lado direito, que já vinha mostrado problemas no início do ano, agora apresentou mais exaustivamente. Está mais claro agora que o Flamengo necessita melhorar as suas dinâmicas defensivas, as suas transições defensivas pelo lado direito. Então, poderia também colocar um outro zagueiro, por exemplo, posicionar o Fabrício Bruno, né, nessa posição, e nesse lado direito colocar o Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, e aí dar mais liberdade para o Luiz Araújo, já que a gente não precisa tanto de ultrapassagens pelo lado direito, já que a gente está improvisando o Ayrton Lucas, e mesmo com a presença do Varela, a gente tem visto poucas ultrapassagens, a gente vê muito o Varela por dentro. Então, seria melhor organizar outra dinâmica, com um volante fazendo essa ultrapassagem. Eu recordo muito bem que o Ilharão fazia isso muito bem na época com o Jorge Jesus, saía muitos gols assim, com o volante fazendo essa penetração pelos lados, né? Essa profundidade, esse corredor nem tanto aberto, mas por dentro. Então o Flamengo precisa organizar esse aspecto defensivo. A outra é as questões ofensivas. A gente vê que o Luiz Araújo não é o cara que sai driblando 1, 2 e finaliza, que é para terminar a jogada. Isso é muito importante no futebol, finalizar para que a equipe não dê muitos contra-ataques e transições. O mesmo tem acontecido com o Cebolinha. O Flamengo tem encontrado essas dificuldades, a gente viu que tecnicamente alguns jogadores caíram, como o Eric Pulgar, o Arrascaeta foi muito mal nessa partida, mas a gente tem que olhar o outro lado, que é o adversário. O Atlético Goianiense foi muito bem. Uma das coisas que eu mais fiquei impressionado era o quê? E que o Tite falou na entrevista, é que o Atlético Goianiense não dava a oportunidade para a finalização ali naquele corredor central. Por isso que o Flamengo explorou muito a bola aérea, e o Flamengo precisa muito melhorar esse jogo aéreo, porque as bolas são lançadas de frente, e isso facilita a defesa adversária. Eu sei que existe uma certa dificuldade nessa bola alçada na área, ali no meio espaço, que é entre o corredor lateral, os corredores laterais e o centro. O Flamengo tem uma bola muito boa assim, mas quando o Flamengo encontra o cara no segundo poste, que ele joga a bola para voltando, que a ideia é essa, jogar voltando, ou então cabecear, como já saiu gols assim. O Léo Ortiz cabeceou uma bola desse jeito também no jogo contra o Palestino, e o goleiro defendeu muito bem.
a equipe adversária consegue cortar o lance e não é finalizado, e gera o quê? O Flamengo perde aquele centro do campo e dá transição para a equipe adversária. Então, havia um adversário que estava muito bem planejado para defender o Flamengo nesse corredor central, porque é onde o Flamengo tem mais jogadores de categoria para conseguir um passo, De La Cruz e Arrascaeta. Então, quando o jogo vai muito para os lados, esses pontas têm que estar num dia muito bom. E a gente tem visto que esses caras, Cebolinha, Luiz Araújo, não têm desempenhado muito bem. E aí vem a questão, quando o time não consegue fazer gol, não consegue agredir o adversário, fica mais exposto defensivamente e a defesa também fica mais vulnerável mentalmente. Ou seja, eita, eles não conseguiram terminar a jogada, a gente vai ter que defender novamente. Se sair um gol, a gente vai ficar sob pressão. E isso aí é colocado. Quem já jogou bola sabe muito bem, quando o ataque não faz gol, deixa a defesa mais exposta, fica mais perto de perder. Quando a gente perde muitas oportunidades, você fica mais perto de perder e dá força para o adversário dizer, opa, o que nós estamos fazendo está funcionando. Então, essa é a análise do jogo em si. As polêmicas vou deixar para a gente analisar, no vídeo que a gente vai colocar. Mas eu ainda queria não deixar de passar um outro aspecto muito interessante, que é a arbitragem que foi colocada para esse jogo. Eu acho que seria necessário rever a CBF, rever com urgência uma filosofia diferente para escalar a arbitragem. Não colocar tanto arbitragens novas em jogos tão importantes envolvendo grandes equipes que estão disputando o título da competição, porque aí vai cair aquela velha frase, o Flamengo foi campeão porque foi ajudado, ou o Atlético Goianiense foi rebaixado porque foi ajudado, ou porque foi prejudicado. Então é muito importante a CBF entender que esse jogo é um jogo em que envolve duas equipes que têm objetivos diferentes. O Atlético Goianiense quer permanecer na Série A e o Flamengo quer ser campeão brasileiro. Então precisa ter uma arbitragem que não comprometa tanto essa exposição das duas equipes. Então começa a levar para a mídia, que eu falo como torcedor e também como entusiasta do esporte, para que não caia no desprezo o futebol e a gente desacredite de que existe algo por trás querendo prejudicar. Como a fala do Luiz Fernando ao final, que o juiz foi mal intencionado, foi para o jogo apenas para prejudicar a sua equipe, sendo que ele teve um lance muito polêmico, a gente não vai falar sobre o lance polêmico envolvendo o Ayrton Lucas, que o jogador agride o lateral esquerdo, que estava jogando improvisado pela direita, agride e não é expulso. Teve aquele lance do Léo Pereira em que ele empurra o atacante, que está prejudicando a saída de bola do Rossi, também é algo questionável. Por quê? Em cobranças de falta, em cobranças de escanteio, isso acontece, empurra, e nós não vemos a arbitragem marcando o pênalti, porque senão, como eu comentei em alguns tweets de algum colega, mandei o WhatsApp para alguns colegas nossos que analisam, se o juiz for apitar esse tipo de lance, vai ter pênalti, não vai ter jogo, porque os jogadores os jogadores se empurram o tempo todo em bola parada. O futebol é um jogo de contato, então um empurrão como aquele não pode ser levado em consideração. Mas você, Daniel, acha que foi errado a arbitragem, não marcou o pênalti? Marcou o pênalti erroneamente para o Flamengo? Creio, e a minha opinião é não, foi pênalti. Mas que critério é esse? Que filosofia é essa? Vai começar a marcar esse tipo de penalidade a partir desse jogo contra o Flamengo? Esse tipo de lance vai ser pênalti toda a vida? Então a gente vai ter um campeonato cheio de penalidades com bola parada e bola aérea. Então vamos agora os detalhes que eu quero trazer para você. Dois lances nessa partida. O lance em que sai o gol do Atlético Goianiense e o lance que sai a penalidade para o Flamengo. Bom, nós estamos aqui agora para mostrar para vocês os dois lances que eu quero analisar e mostrar alguns detalhes importantes que foi ouvido. Eu ouvi o Paulo César de Oliveira comentando, a Renata Roel da ESPN, o Paulo César de Oliveira do Grupo Globo, da Sport TV, TV fechada, e ambos tiveram opiniões diversas sobre o lance do Bruno Henrique. Mas eu quero começar com uma frase que está rolando aí na internet. Sem querer, o lance é sem querer, é um movimento natural e o jogador está disputando a bola. Eu vi como justificativas para a não marcação da penalidade, da não falta e do pênalti a favor do Flamengo. Então vamos analisar o gol do Atlético Goianiense. Então vamos lá. O Luiz Fernando faz o gol de cabeça, mas eu vou pausar aqui para vocês o lance. Olha como só que o Ayrton Lucas sobe. Olha o movimento dos braços do Luiz Fernando. Vocês estão vendo o Luiz Fernando com os braços abertos?
ele vai cabecear a bola. A bola ainda está chegando, mas ele não está com os braços abertos. Olha o movimento do Ayrton Lucas. Olha o movimento dos braços. A mão dele está quase na altura do joelho que ele está impulsionando, né? O pé direito no chão, o esquerdo já se move mais alto, e o Luiz Fernando com o pé esquerdo e direito já subindo, né? Ele está em vantagem aí dinâmica. Se a gente fosse analisar, o comportamento do Ayrton Lucas foi todo errado. Ele está dinamicamente em desvantagem aí, e o Luiz Fernando está com uma vantagem dinâmica e ele vai chegar à frente do lance. Mas vamos considerar que eles estão disputando a bola, mas a bola não chegou. Vamos lá, seguindo o lance. Ok? Seguindo o lance, opa, a bola chegou. E aí, onde a gente tem que observar. Vamos destacar aqui. Precisamos destacar o braço do Ayrton Lucas. O braço do Luiz Fernando. Luiz Fernando não está com os braços abertos para cabecear. Projetados para o chão, assim como o Ayrton Lucas também. Braços projetados para o chão. De ambos. Projetado para o chão para cabecear. Esse é o movimento natural de cabeceio? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Porque segundo o que a gente ouviu no lance que a gente vai ver agora, da penalidade a favor do Flamengo, é que aquele comportamento do jogador do Atlético Goianiense é normal de todos os jogadores. Mas o que a gente está vendo nesse lance especificamente, que foi aí o gol, nem Ayrton Lucas, jogador do Flamengo, faz um movimento de levantar os braços, né, com cotovelos abertos para cabecear a bola, nem o Luiz Fernando. Vamos prosseguir agora com o lance e vai sair o gol. Nenhum jogador abre o braço. Gol do Atlético Goianiense, nenhuma falta, né? O único momento que ele levanta os braços é aí, agradecendo. Agora vamos para o lance do Flamengo, né? O lance do Flamengo, o que a gente ouviu ao longo, depois do finalizar do jogo, é que o movimento do jogador do Atlético Goianiense é natural. Mas vamos lá, vamos pausar. Vamos lá, a bola ainda não chegou em disputa. Vamos lá. Olha só, até agora tudo bem. Olha só o movimento do Bruno Henrique. Ele está olhando para a bola, o jogador, logicamente, do Atlético Goianiense está bem olhando para a bola. Vamos lá. Mas o que é que a gente vai olhar? O movimento natural dos braços, comparado ao movimento natural do Ayrton Lucas e do Luiz Fernando. Prosseguindo o lance. Opa! Olha só como é. Olha o braço do Luiz Fernando aberto. Lá, o braço esquerdo do Luiz Fernando aberto. E olha o outro braço aberto na direção do peito, mas no caso ele errou, né? Acertou a boca do Bruno Henrique. Movimento natural? Como assim? Movimento natural de quem? Deste atleta? Especificamente foi esse? Esse é o único atleta que sobe para cabecear com os braços abertos. E veja que o lance é de frente, é diferente, né? É muito mais fácil você se posicionar para não machucar o adversário, subindo de frente, em que você tem mais tempo, a bola era muito mais alta, era muito mais fácil de defender, de se posicionar para não machucar o adversário e ter um movimento considerado natural do jogo, né? Mas vamos seguir o lance, e o que é que a gente vai ver? É uma cotovelada na boca do Bruno Henrique. Vou voltar mais um pouco aqui. A gente vê. Tá mais um pouco. Olha só. Olha o braço, olha o braço, olha o braço, olha o braço se abrindo. Olha o braço esquerdo aberto. Onde isso que é um movimento natural? Olha o braço direito. Opa! Opa! Isso não é movimento natural. Isso é agressão. E aí onde está? O jogador fez um movimento natural. É um movimento natural abrir o braço desse jeito? Porque se é natural, por que não foi feito pelo Ayrton Lucas? Eu poderia ter trazido outros lances que eu assisti o jogo e não vejo todos os jogadores subirem na bola dessa forma com braços abertos. Então não é natural. Natural é aquilo que é normal para todos os jogadores e que acontece em várias partidas o tempo todo. A gente não vê isso. O que a gente vê é que quando o árbitro vê um lance como esse, ele marca falta. Ele marca falta no meio de campo. E se no meio de campo ele marca falta, aí é falta e é pênalti pro Flamengo e acabou a polêmica. E não é clubismo, é o que o árbitro entende. É o entendimento do árbitro. A bola não estava nem em disputa, né? Se a gente voltar. Olha só quando o cara abre o braço. Ele tá abrindo. E cadê a bola? Ele já dá a cotovelada.
Ele não estava protegendo a bola, ele não estava protegendo o seu corpo, porque ele está à frente, ele abriu o braço. Para quê? Para que ele abriu o braço? Então essa é a pergunta que o torcedor que está vendo de fora tem que fazer. Lembra do lance do Ayrton Lucas e lembrar esse lance. Ayrton Lucas subiu sem querer machucar o adversário, Luiz Fernando idem. E assim o Bruno Henrique também não abre o braço para machucar o seu companheiro. Então se ele colocou, o zagueiro colocou o seu companheiro em condições de lesioná-lo, machucá-lo na cabeça, né? Quanto a gente viu já a regra do campeonato aí, machucar a cabeça é para ser colocado até para fora, tem que ser revisto com cautela. Então, por que ficar atrás? É porque é o Flamengo? É porque foi um jogo polêmico? É por causa do árbitro que era fraco? Então a gente vai voltar aqui à tela. A gente vai voltar para a gente terminar essa análise. Então, voltando agora. O que eu vi foi muita parcialidade da imprensa, principalmente, de pessoas que estão nas principais bancadas, darem uma opinião que muito mais parece a opinião do torcedor do que uma opinião objetiva, clara, com explicações. Eu sou apenas um torcedor, mas eu trouxe aqui 2 exemplos de cabeceio, de jogadores se impulsionando para disputar a bola, e um em que o outro jogador não coloca o braço para machucar o adversário e no outro sim. Essa que tem que ser o debate, gente. É que os árbitros têm que chegar e ver lances como esse. A imprensa tem que colocar 2 lances semelhantes para ver a intencionalidade e o movimento dos jogadores. É natural, no meu ponto de vista, o movimento do jogador do Atlético Goianiense não é natural. A bola não está sendo disputada, ele está subindo, está com os braços abertos, se protegendo talvez da forma errada que ele subiu para atacar a bola, para encontrar o adversário, para levar vantagem. E se você quer usar outra parte do corpo, que a não ser os pés, né, que é para finalizar, a cabeça para finalizar, você está querendo tirar vantagem. Você coloca a integridade física do seu companheiro em risco. E isso tem que ser revisto e ser punido. Então, que fique claro para vocês que eu trouxe esse vídeo, essa explicação, essa forma de enxergar os 2 lances, para que a gente tenha um debate com mais pureza, sem clubismo, sem tanto na emoção ali do jogo, sem a validade dos pontos, mas sim questionar o árbitro, questionar o que é esse comportamento natural, esse sem querer, e que todo jogador faz esse movimento, sendo que eu trouxe um lance em que o jogador do Atlético Goianiense não faz o mesmo movimento que o seu outro companheiro que faz a penalidade. Então, muito obrigado se você ficou até ao final desse vídeo, porque você gostou. Ficou extenso, mas era necessário para que você compreendesse essa lógica de movimento natural. Não é todos os jogadores que fazem o mesmo movimento. Então, se nem todos fazem, não podemos naturalizar um movimento que é violento e que colocou a integridade física do seu companheiro, do seu adversário em jogo. O canal Flamarcou agradece. Um abraço a todos vocês. E quarta-feira tem mais futebol, tem mais Mengão, dessa vez enfrentando o São Paulo no Maracanã. Muito obrigado, até mais.